Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 12 é capítulo 2, capítulo 2 da Gênese, da natureza divina. Hoje o tema já é da natureza divina, porque o anterior, o tema anterior, existência de Deus. Agora nós vamos falar da natureza divina. Então é na questão de número 8, no capítulo 2. Então Kardec começa da seguinte forma: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Então você observa que Allan Kardec ele usa o termo homem, Então nós entendemos, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Isso é muito relativo. Porque olha só para você ver, a sequência, para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas isso é relativo. Sabe por que isso é relativo? Porque podem até dizer por aí, não tem problema nenhum. Nós temos que entender que a doutrina dos espíritos é um alicerce, e que sobre esse alicerce nós podemos construir uma casa, um edifício ou um arranha-céu, Que de certa forma todo mundo com esse seu trabalho ele está contribuindo. Mas aqui nós temos que entender que é muito relativo e também é complexo. Porque, veja bem, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Nós sabemos que o homem, por mais inteligente, o homem aqui no corpo físico, por mais inteligente que seja, é óbvio que por nos encontrarmos neste mundo de provas e de expiação, jamais que o homem nestas condições consegue sondar a natureza íntima de Deus. Você entendeu? Jamais. Agora, nós temos que entender uma coisa. Olha só. Para compreendê-lo, isso é relativo. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Só que isso é relativo.
Nós temos que entender que mesmo o espírito que se depurou, né? Mesmo o espírito que se depurou, né? Ele não consegue entender Deus na íntegra. Nós temos que entender uma coisa: sondar a natureza íntima de Deus. Veja bem, no nível que nós nos encontramos, nós não temos condições de sondar a natureza íntima de Deus, por mais evoluído que seja o indivíduo aqui no corpo físico. Porque Deus está além de todos os conceitos. Deus está além da nossa imaginação. Mas compenetrar-se com Deus, aqueles aqui no nível em que nós nos encontramos, é possível. Aqueles que já conseguiram se desprender um pouquinho da matéria física, das necessidades da matéria. Então, é possível se compenetrar. Agora, veja bem, se compenetrar é uma coisa, sondar, né, a natureza íntima de Deus é outra coisa, sondar. E conhecer Deus na totalidade é outra coisa. Veja bem, vamos por parte. Nós, no nível que nós nos encontramos, se nós quisermos, nós conseguimos nos compenetrar nas leis do Criador. Nós conseguimos nos compenetrar na natureza divina. Como nós já explicamos em outros vídeos, né? Se nós quisermos falar com Deus, nós conseguimos sentir Deus, ouvir Deus. Toda vez, isso eu já disse, só que é preciso uma atenção para os dois próximos temas. Só que é preciso nessa compenetração que a pessoa realmente esteja despojado das coisas aqui da matéria. Porque caso contrário ele não consegue perceber a grandeza de Deus, a obra de Deus, a natureza de Deus numa formiga, num micróbio, numa bactéria ou numa galáxia, né? Ele não consegue. Porque se você passa pela pessoa e faz aquela pergunta: você viu Deus ali naquele jardim? Deus? Não. Não.
Pois bem, vem cá, deixa eu te mostrar Deus ali naquele jardim. Tá vendo essas florzinhas todas aí? Sim, é Deus. Tá vendo todas essas árvores? É Deus. Deus se mostra através de sua obra. Deus se faz presente através da sua obra. Deus se mostra através da tua criação. Só que a pessoa, por encontrar-se de certa forma assim, tão apegada à matéria, aos desejos, às ilusões, às fantasias, ela, bem provável que ela nos diga assim, tá ficando doido, né? Tá ficando doido mesmo. Você tá vendo Deus aí nessa flor? Eu não estou vendo Deus. Eu não estou vendo Deus em nada. E nós somos obrigados ainda a concordar com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque vó já me disse isso. Desculpe. Vó já me disse isso, meu filho. Todo mundo está certo. No nível o qual cada qual se encontra. Então, se compenetrar nas leis, nas obras, na obra de Deus, na natureza de Deus, ao mesmo tempo é facílimo, ao mesmo tempo já é difícil, a depender da situação evolutiva, da sensibilidade, da percepção da pessoa. Porque a pessoa precisa encontrar-se despojado das coisas da matéria, das ilusões, das fantasias, dos desejos, desses sentimentos horrorosos que as pessoas ainda sentem umas pelas outras, sentem necessidade disso, necessidade daquilo. Porque a pessoa que já trabalhou, né, e já despojou um pouco, ele consegue, numa árvore, ele vê a seiva da árvore, porque a seiva da árvore é o plasma, é o plasma divino na natureza de Deus. Nas flores existe também a seiva. Tudo é vida, tudo é de essência divina. Então, só que nós precisamos entender, o homem ele não consegue, no nível em que se encontra, sondar a natureza íntima de Deus aqui na Terra. Vamos pensar-se da seguinte forma. Isso aqui vai dar vídeo para demais. Por exemplo, Francisco de Assis, ele conseguia sondar a natureza íntima de Deus. Aqui no corpo físico ele conseguia. Quantas vezes Francisco de Assis olhava para o zimbório, para as estrelas à noite, os olhos dele mais poderosos, os olhos da matéria, juntamente com os olhos da alma dele, mais poderoso que o Hubble, né? Aqui atualmente na Terra. E o Weber, parece que tem um outro também, o Weber, o telescópio Weber. Então, Francisco de Assis, os olhos dele, ele conseguia enxergar com os olhos da alma praticamente quase que a Via Láctea toda.
planetas, sóis, dimensões. Então, quando ele via a lua à noite, ele a reverenciava dizendo: Irmã Lua, Irmã Estrelas, meus irmãos planetas. Francisco de Assis, ele conseguia sondar a natureza de Deus aqui na Terra quando ele conversava com os pássaros, quando ele conversava com os cardumes de peixes, quando ele conversava com o reino animal todo. Quando ele conversava com o reino vegetal, quando ele conversava com o reino mineral. Porque ele conseguia, porque ele encontrava-se totalmente despojado de tudo que é grosseiro aqui na Terra, liberto. Não só na condição de Francisco de Assis, como também na pessoa que foi ele, o apóstolo João, o Evangelista, na ilha de Patmos, na Itália. Então, João, o Evangelista, ele conseguia conversar com os cardumes de peixes. Ele interagia. Ele dialogava com os pássaros. João, o Evangelista, e também Francisco de Assis, porque os dois é um só, porque é o mesmo Espírito reencarnado posteriormente. João, o Evangelista, apóstolo, desencarnou e depois reencarnou na condição de Francisco de Assis, em Assis, na Itália, né? Então, depois se tornou Francisco de Assis. Ele conseguia confabular com a natureza, com o irmão lobo. Ele conversava com o lobo. Ele conversava com todas as feras quadrúpedes, bípedes. Ele conseguia, né, sondar a natureza íntima de Deus aqui no corpo físico. Mas ele, um ser totalmente liberto de todas as necessidades aqui no corpo físico. No entanto, nós sabemos pelo livro de Francisco de Assis, por João Nunes Maia, né, pelo espírito Miramês, que mediante um pesadelo que ele teve, mas não foi um pesadelo armado pelas trevas, ele teve um sonho de uns certos desejos, enfim, né? Se você ler lá, você vai conseguir entender. É que eu não posso dizer muitas coisas aqui. Então, ele não permitindo aquele sonho, aqueles desejos, né, penetrar no seu eu, ele, ao se livrar daqueles espíritos das trevas, no outro dia, a hora que ele acordou, ele ficou nu e se jogou no meio de uns arbustos lá, né, de espinhos, feriu todo, né,
ficou todo ferido e depois ele mesmo se castrou fisicamente. Porque aí você pode me dizer assim, mas não está na mente? Está na mente. Mas na condição de Francisco de Assis, é um ser tão lúcido que ele tem o direito de fazer o que ele quiser, se ele percebe que por aquele meio ele pode se perder. Então, isso não é torturar o corpo físico, isso não caracteriza suicídio, nada. O evoluído tudo pode. Essa é a verdade. Mas a realidade aqui é outra. Francisco de Assis, mesmo no corpo físico, ele conseguia sondar a natureza íntima de Deus. Ele conseguia penetrar e compenetrar. Só que nós temos que entender uma coisa: limitado. Limitado por alguns fatores. Primeiro, porque ele se encontrava no corpo físico. E o corpo físico, mesmo a esses espíritos mais evoluídos, o corpo físico e o meio onde o indivíduo se encontra, aquele ser se encontra, acaba se tornando um obstáculo àquele ser. Então, o primeiro fator é corpo físico. E segundo, nós temos que entender que desconhecemos o nível evolutivo de Francisco de Assis naquele momento. Por isso, nós temos que usar esse termo relativo, complexo, devido à desigualdade evolutiva. Porque ninguém, a não ser Deus e Jesus, conhece a nossa qualidade, conhece o nosso nível evolutivo. Tendo que dizer que até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se em processo de evolução. Até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se no processo subjugado ao limitado. Até ele encontra-se subjugado ao limitado. Então, imagine Francisco de Assis. Também ele sondava a natureza divina de Deus, mas limitadamente. Ilimitado, nós temos que pensar que existe apenas um Deus. Ele é o todo majestoso, né? O magnânimo, ilimitado em tudo. Porque se Deus fosse limitado, por exemplo, 100 itens, mas em um item Deus é limitado, ele deixa de ser Deus. Deus é ilimitado em tudo. Nós vamos adentrar essas questões já, né, se der tempo, porque tem muita coisa para falar aqui ainda a respeito, né, da natureza íntima de Deus. Então, sondar da mesma forma. Por exemplo, você não sonda na internet um tema
Então, por exemplo, você está cursando medicina. Você não sonda na internet, você não busca na internet tudo que se relaciona à medicina. Isso é sondar as matérias correspondentes à medicina. Agora, você observa que você consegue sondar as matérias todas correspondentes à medicina, mas você não consegue sondar todas as matérias existentes na internet. Por quê? Não é porque você não tem interesse em outras matérias. Acontece que a pessoa ela não tem potencial para sondar outras matérias por falta de capacidade evolutiva. Então a pessoa já foca justamente numa só matéria, que é aquela que ela percorre, que ela luta, e mesmo assim, podendo no final da matéria do ano, ela ainda ser reprovada. Vamos para o próximo vídeo, porque esse tema é muito maravilhoso.